1 Coríntios, capítulo 15. Alguém perguntou alguma coisa? O áudio da Cleo tá aberto. Ah, tá. Foi barulhinho lá. Então tá bom. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 1. Eu vou ler esse primeiro trecho, gente, do versículo 1 até o versículo 11. É o primeiro trecho. A gente fala e depois a gente continua o outro trecho. E assim, são 3 partes que está dividido aqui esse capítulo 15. Falando de um assunto só, mas ele está dividido em 3 partes. Então vamos ler esse primeiro trecho, que são esses 11 primeiros versículos. E depois a gente vai seguindo. Diz assim. Acho que está gravando, né? Tá. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Então, esse primeiro trecho aqui, do versículo 1 ao versículo 11, Paulo só está mais uma vez dando um início para um assunto que ele vai começar a falar agora, que é a ressurreição, né? Ele vai começar a falar sobre a ressurreição dos mortos. Então, ele dá essa introdução, dizendo que esses irmãos deviam sempre lembrar, sempre voltar à memória o que ele foi até eles e ensinou. E quer seja o próprio Paulo ou fosse outro a ter pregado o evangelho para os irmãos da cidade de Corinto, eles deveriam lembrar da mesma forma. Eles deveriam ter sempre a memória muito clara, sempre muito clara a memória deles para a pregação do evangelho, daquilo que foi pregado desde o início para eles. Por quê? Porque o que a gente tem a tendência, irmãos, de acontecer conosco? Quando nós vamos para a igreja e nós recebemos a palavra e aceitamos Jesus, a gente aceita Jesus por aquilo que as pessoas pregaram para nós, o evangelho, falaram de Jesus para nós, falaram sobre a cruz, falaram sobre o novo nascimento, falaram da questão da purificação dos pecados. Então, o evangelho que nos é pregado e que nós aceitamos a Cristo, ele é a essência, ele tem que ser a base da nossa permanência na fé. E nós precisamos sempre estar voltando a essa essência, sempre estar buscando dentro da palavra, nos conectar com essa essência, com essa base do evangelho. Lembrar que o evangelho é aquele evangelho completo, aquele evangelho simples, de que Cristo morreu. Ele começa falando, né, justamente no versículo 3. Ele começa dizendo assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi. Então, a primeira coisa que um evangelista, que um apóstolo, que um pregador, que um pastor, que um mestre, que alguém deve falar para outra pessoa sobre o evangelho é o início das coisas. O que é o início das coisas? Que Cristo nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está assentado realmente à direita de Deus e vai voltar para restaurar todas as coisas. Essa é a base do evangelho. Quando nós recebemos a Cristo, nós precisamos ter aquela convicção
de que nós somos pecadores e somos então dependentes desse Deus. É isso que Paulo está dizendo, que ele foi para esses irmãos e pregou o evangelho, que foi aquilo que ele também recebeu desde o início. Então ele dá essa base de que tanto ele, quanto Pedro, quanto todos os outros apóstolos que têm ido às nações e têm pregado o evangelho, a base de sustentação é sempre a mesma. Cristo morto e ressurreto, pelo meu pecado e pelo pecado de cada um. Mas qual que é o principal? E eu não lembro se eu já falei aqui para vocês, mas a base principalmente a ênfase, né, dos apóstolos nesse primeiro século aqui, nessa primeira era da igreja, nos primeiros 100 anos depois da morte de Jesus, o que eles mais falavam, irmãos, era sobre a ressurreição de Jesus, era sobre a volta de Jesus, justamente trazendo essa ênfase de como seria a volta de Cristo, com a ressurreição dos santos, com a transformação dos corpos, né, no encontro com Jesus. Por que eles falavam muito isso? Porque essa é a esperança de todo cristão. Se a nossa esperança não estiver na volta de Cristo e na nossa, então, transformação, se estivermos vivos, ou na nossa ressurreição dos mortos, se estivermos mortos, então a nossa fé, ela se torna meio vã. Por quê? Porque a nossa expectativa e a nossa esperança precisa estar na volta de Jesus. Nós precisamos estar focados de que Cristo vai voltar. Essa é a maior alegria de todo cristão. Então, as cartas de Paulo, ou mesmo Pedro falando também, João falando, eles vão falar muito sobre essa santa expectativa. E eles tinham isso. Eles achavam que Jesus breve voltaria. Eles achavam que dentro daquele século que eles estavam vivendo, a volta de Cristo seria um fato. Então eles já trabalhavam para o evangelho com essa ênfase de que Jesus estava voltando. Esse era já o desejo do coração deles. Esse já era o anseio da igreja no primeiro século. E isso depois acaba se esfriando, vamos dizer assim, né? Porque quando você tem uma grande expectativa e às vezes aquilo não é correspondido como você imagina, algumas pessoas tendem a começar a esfriar, não é bem assim, parece que não vai ser bem assim. E é isso que começou a acontecer com o pessoal de Corinto. Alguns começaram a duvidar da ressurreição dos mortos. Muito provavelmente, alguns pagãos ou mesmo saduceus, que era a religião da época do judaísmo, que não acreditava na ressurreição dos mortos, ou pessoas que tinham outra maneira de pensar, mesmo dentro do evangelho, começaram a dizer para os irmãos de Corinto que talvez não era bem assim essa questão da ressurreição dos mortos. Será que é isso mesmo que vai acontecer? E começaram a colocar questionamento dentro do corpo de Cristo. E por isso que Paulo começa esse capítulo 15, dentro dessa carta, falando dessa questão da pregação, de qual era a ênfase da pregação dele para a igreja de Corinto, como é que ele tinha começado tudo isso lá, e era nisso que esses irmãos deveriam estar crendo. Vou ler novamente só para ver se eu esqueci alguma coisa aqui nesse primeiro trecho. Capítulo 15, gente, quem entrou aí depois. Capítulo 15, vou ler rapidinho de novo aqui. Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Então, ser salvo para a vida eterna depende de permanecer firme nessa essência do evangelho. Depende de permanecer firme, continuar crendo da mesma forma que a gente creu desde o início, que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar. Se a minha fé não estiver baseada nisso, então tá faltando algum entendimento, tá faltando alguma lacuna a ser preenchida aí, eu preciso me voltar para a palavra para saber qual é o problema que está acontecendo. Então Paulo está dizendo isso, versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras.
e apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Então, o que Paulo está dizendo aqui, gente? Vocês sabem por que a gente crê que Cristo ressuscitou? Porque ele apareceu para nós, diante de nós, vivo, ressurreto. Jesus tinha carne, né, corpo físico. Ele permaneceu ainda durante 40 dias andando com os discípulos, andando em Jerusalém, ainda durante 40 dias depois da sua ressurreição. E por isso Paulo está dizendo, porque todas essas pessoas viram Jesus, mais de 500 pessoas viram Jesus andando sobre a terra, fazendo ainda milagres, como está lá escrito no livro de Atos. É por isso que nós cremos que ele ressuscitou. Não é uma história que alguém contou, não é algo que alguém disse que viu. Paulo está dizendo, não, eu vi, Jesus apareceu para mim também na estrada de Damasco. Foi um dos últimos, né? Vamos dizer assim, ele está dizendo, um dos últimos que Jesus aparece realmente ressurreto, mas ele diz, eu vi. E os outros discípulos e os outros apóstolos e mais irmãos que estavam na época em Jerusalém viram também com seus próprios olhos a ressurreição de Cristo. E esses podem testemunhar. Então eles deram testemunho a respeito da ressurreição de Jesus. Então Paulo está dizendo, nós vimos com os nossos próprios olhos Jesus ressurreto. Versículo 9. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que vocês creram. Paulo está dizendo assim, se fosse por mérito, se fosse por uma questão de mérito, eu não seria apóstolo, porque eu fui um perseguidor da igreja de Cristo. Eu persegui a igreja, eu matei muitos cristãos no início da sua fé, né? No início da pregação, mas quem chama e quem se responsabiliza é Deus. E ele está dizendo assim, foi pela graça, a mesma graça que salvou eu e você, é a graça que salvou Paulo, é por essa mesma graça que ele é usado, e é essa mesma graça que usa a minha vida e usa a sua vida hoje. Então, a graça que é derramada sobre nós é a mesma. Então, Paulo diz, não sou eu que faço o que faço, mas é o Senhor na minha vida, através da graça que ele vai derramando. Então, Paulo está dizendo que não é por mérito que ele prega e que ele faz o que ele faz na obra de Deus. E ele diz que a graça que foi derramada sobre ele não é inútil. O que quer dizer isso? Será que Deus tem me entregue talentos? Será que Deus tem me entregue ministério? Será que Deus tem me entregue dons? E isso tem sido inútil? Será que eu tenho enterrado tudo isso? Será que eu tenho deixado isso de lado e deixado de fazer o que realmente está nas minhas mãos para fazer? E quando a gente fala isso, gente, a gente não quer colocar peso sobre ninguém, assim como Paulo também não estava querendo dizer isso. Mas tudo que vier nas nossas mãos, que a gente possa fazer sim com muito zelo. E eu não digo somente dentro da igreja. A gente tem um grave erro de achar que nós temos que ser cristãos, ou ser crentes, ou ser ministros de Deus só dentro da casa de Deus. Nós servimos a Deus e fazemos a vontade de Deus onde quer que nós estejamos. Então, se é no nosso trabalho que nós devemos ser cristãos, genuínos, falando de Jesus, faça isso. Se é na faculdade, se é na escola, se é na rua, se é no supermercado, onde quer que seja, deixe a luz do Senhor invadir as vidas que estão ao redor de vocês, serem salvas, alcançadas pelo poder de Deus. Então, que a gente possa ser cristãos genuínos, não ser inútil para a obra de Deus onde quer que a gente esteja. E também dentro da igreja, lógico. Mas esse não é o ponto principal. Então Paulo está dizendo que a graça que está sendo derramada sobre ele não é inútil, porque ele trabalha bem. Ele fala, trabalhei mais do que todos eles.
Aqui ele está querendo dizer sobre os apóstolos mesmo, né? Que talvez deveriam ter avançado muito mais com a pregação nesse momento no primeiro século, e muitos deles temeram mesmo as grandes viagens missionárias, ou muitas vezes preferiram realmente ficar no conforto da sua cidade, pregando o evangelho somente ali. Muitos deles preferiram realmente não avançar muito além mar, né? Como Paulo fez. Mas Paulo diz, eu trabalhei, o Senhor entregou uma tarefa para mim e eu fiz, e eu cumpri, é disso que ele está falando. E ele é um dos apóstolos mesmo do primeiro século que mais tem atividades, né, escritas dentro das escrituras para nós lermos. Então por isso que ele fala que trabalhou muito mais do que os outros. Talvez por imaginar que aquilo que ele estava fazendo era realmente muito mais relevante para os confins da terra, que era onde Deus queria que todos chegassem, mas somente Paulo e talvez um ou outro chegou tão longe. Mas graças a Deus por isso. Aí ele diz assim, portanto, se é pela minha pregação, ou se é pela pregação de Pedro, de Tiago e de todos os outros apóstolos, não importa. Vocês, é isso que nós pregamos, o evangelho, e é nisso que vocês creram. Ele termina o versículo 11 falando isso. Versículo 12 em diante, vamos ler o outro trecho. Agora nós vamos ler um pouquinho mais, até o versículo 34. Vamos lá, capítulo 15, versículo 12 em diante. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois quando ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar,
pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Vamos parar aqui, a gente explica esse trecho, em seguida a gente termina o terceiro trecho. Então, Paulo começa o versículo 12, dando continuidade, na verdade, na carta aqui. Ele dá uma introdução sobre essa questão da ressurreição e então começa falando sobre o problema que está acontecendo em Corinto, que é justamente essa pregação contrária à ressurreição dos mortos. Paulo está corrigindo, lembra, gente? As cartas são somente correções doutrinárias. Paulo está corrigindo que a pregação que está sendo feita no meio da igreja a respeito da não ressurreição dos mortos. Alguns estão falando dentro da igreja de que não há ressurreição dos mortos, de que os mortos não ressuscitam, de que não há ressurreição para a vida eterna. Então, há uma pregação sendo distorcida dentro do corpo de Cristo e Paulo está corrigindo. Ele falou assim, irmãos, prestem atenção no seguinte: se não há ressurreição dos mortos, então toda a nossa fé ela vai para o chão, ela desmorona. Sabe por quê? Porque a grande chave ou o grande ápice da pregação do evangelho não deveria ser a cruz. A cruz deveria ser só uma parte ou o início. Fala, Rê. Tá falhando. De novo. Não sei se é a minha internet. Como que tá aí, gente? Minha internet tá falhando para vocês? Não tá não, Rê. Não. Sou eu. Tamo junto, amiga. Fica calma aí. Então, Paulo tá dizendo assim, gente, presta atenção no que tá acontecendo na igreja de Corinto e vamos analisar aqui com a gente. O grande ápice, né, do evangelho não deveria ser a cruz, ainda que a cruz é grande parte desse triunfo de Cristo sobre os nossos inimigos, ou sobre os inimigos de Deus, na verdade, né? E isso é algo que a gente precisa crer com tanta vivacidade, a gente precisa ter isso tão claro na nossa mente. O ápice do evangelho não é a morte na cruz. Porque se tivesse parado ali, irmãos, se Cristo tivesse só morrido na cruz, sido sepultado e não houvesse a ressurreição dos mortos, então todos os planos de Deus teriam ido para água abaixo. Por quê? Porque na verdade, como ele vai falar, nós vamos chegar lá no Adão que trouxe a morte e o segundo Adão que traz a vida. Se Cristo não tivesse ressuscitado, então não haveria o sacrifício completo, não haveria o plano de redenção sendo completo, porque é a ressurreição que então traz a morte, o castigo, mas como que eu quero dizer? A ressurreição, ela traz o julgamento da morte. A ressurreição, ela traz a sujeição, essa é a palavra, da morte. Então a morte, o estado de morte eterna, passa a se sujeitar, passa a estar justamente debaixo dos pés de Cristo, para que nós tenhamos então vida por Ele. Eu ouvi de um teólogo há um tempo atrás que trouxe uma clareza na minha mente sobre esse assunto que talvez até aquele momento eu não tinha. Prestem atenção no que eu vou falar agora, que a gente vai entender exatamente isso que Paulo está falando aqui. Quando Adão peca junto com Eva no Éden, a palavra de Deus diz que a partir daquele momento todos nascem mortos espiritualmente. Eu e você não escolhemos isso. Escolhemos? Você nasceu, você escolheu nascer morto espiritualmente? Você teve esse poder de decisão? Não. Por causa do pecado que distorceu, isso eu falo bem naquele primeiro vídeo sobre a escola de fundamentos, né? Corpo, alma e espírito, espírito, corpo e alma. Dá para entender bem essa parte. Mas esse entendimento pega comigo, Através do pecado de Adão, toda a humanidade, por causa dessa distorção do DNA, dessa morte espiritual, Adão e Eva estavam mortos espiritualmente. Não havia uma parte no DNA deles a partir daquele momento. Havia sido quebrado um elo
de vida, um elo de conexão com Deus, que era o espírito deles, né? Então o espírito já não existia mais, era só corpo e alma, né? Só o corpo e a alma que estavam ali, o espírito morreu, eles estavam separados de Deus. E a partir daquele momento, então, toda a humanidade, qualquer ser humano que nascesse na Terra, estava também automaticamente desconectado, certo? Sem conexão, mas não havia escolha, não havia possibilidade de escolha. Estavam mortos. A palavra vai dizer, né, em Romanos, nós vamos chegar lá logo logo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, vamos entender isso perfeitamente. Então, quando Adão peca, toda a humanidade leva consigo agora a morte espiritual. Mas a palavra está dizendo aqui para nós, e Paulo explicando isso para nós aqui, ele está dizendo que o que traz então agora essa possibilidade de vida para nós é justamente a ressurreição de Jesus. E por isso muitos querem, inclusive, abafar essa mensagem, não dar ênfase nela, porque o que traz vida para nós é justamente crer no Evangelho por completo, inteiro. Então, Cristo ressuscitado dos mortos, Cristo trazido novamente à vida após esses 3 dias de castigo eterno, ele traz consigo esse início de uma nova vida, agora sim, para todo aquele que crê. Mas existe então uma possibilidade que em Cristo, como ele fala aqui no versículo, vamos lá junto já para o versículo para a gente já compreender a frase de Paulo. Versículo 21, 15 e 21, leiam comigo aí para a gente ir junto. Visto que a morte veio por meio de um só homem, né? Então, visto que a morte só entrou na humanidade por causa do pecado de Adão. Então, todos estavam mortos a partir de Adão, ok? Visto que a morte... Tem alguma tradução que o 21 tá diferente? E um diferente que é bom a gente ler junto? Tem alguém que quer falar aí a sua tradução? 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Então, o que Paulo está nos ensinando, falando e trazendo um rema para o nosso coração? A morte veio através de Adão para toda a humanidade sem que ninguém escolhesse a morte, ok? Ele teve a escolha de desobedecer, nós não, ok? A gente já nasceu desobediente. Só que ele diz que também, por causa da ressurreição de Jesus, agora por meio disso, a ressurreição também poderia acontecer para todo aquele que crê, para todos os homens. Então, a partir da ressurreição de Jesus, toda a humanidade também tem a oportunidade de ressuscitar para a vida eterna. Então, há agora uma condição que ninguém muda mais. Ela é determinante, ela é concreta, ela é real, mais real do que a gente imagina. Então, a partir da ressurreição de Jesus, há uma possibilidade de toda a humanidade também ressuscitar para a vida eterna, por causa do sacrifício completo de Jesus. Então, quando eu deixo de crer na ressurreição dos mortos, quando eu paro de crer que Cristo ressuscitou ao 3º dia e que eu também vou ressuscitar naquele dia, então parte desse sacrifício de Cristo fica inútil. Paulo está dizendo, o que vocês estão fazendo? Vocês são crente e agora nessa situação, depois de entender o evangelho, vocês estão querendo voltar atrás? Por quê? Vamos continuar, eu quero que vocês entendam esse raciocínio. A partir do momento da morte e ressurreição de Jesus, todo aquele que crê nesse sacrifício, nessa dependência desse sacrifício de Jesus, também vai ressuscitar para a vida eterna. Lógico, nós temos todo um outro contexto teológico, mas eu quero te dizer que da mesma forma que você não escolheu morrer, mas morreu porque Adão pecou e por causa disso todos nós sofremos as consequências, olha o contrário como é maravilhoso. Também Cristo agora morreu a minha morte
para que se eu creio nele, o que vai acontecer comigo? Eu também vou ressuscitar naquele dia. Então, mas quem morreu? Você precisou morrer para ressuscitar? Não, quem morreu foi Jesus. Então, a ressurreição para a vida eterna, ela é gratuita, assim como a morte eterna também foi gratuita através do pecado de Adão. Vocês conseguem compreender isso que eu estou querendo dizer? Eu não escolhi nascer morto. Adão pecou e trouxe a morte para todos nós. Mas também veio o segundo Adão, que nós vamos ver isso também lá em Romanos, que fala que através do segundo Adão houve vida para nós, para todos aqueles que creem. Então, nem para morrer morte eterna e nem para viver vida eterna há uma condição fora de crer em Cristo Jesus agora. Então, para morrer eternamente, eu não precisei fazer nada, mas para viver eternamente, eu também não precisei fazer nada. Quem morreu a minha morte foi Cristo. Eu só preciso crer. Então, a única condição agora para a vida eterna é o crer, é o acreditar, é o realmente ter Cristo como a base, o fundamento, o firme fundamento da nossa fé. Então, quando a gente compreende isso, de que não existe nenhum mérito na salvação, quando não existe nenhum tipo de atitude, aquela história das boas obras me levarem para a salvação, isso é balela, gente, isso não é bíblico. Nenhuma atitude boazinha na minha vida ou na tua vida vai te levar para a vida eterna. Agora, crer em Cristo Jesus e no seu sacrifício, isso vai nos levar a todos para a vida eterna. Só que o crer vai muito além do acreditar, e a gente já sabe um pouco sobre isso, mas cada dia mais eu peço ao Espírito Santo que traga esse maior entendimento para nós. Nós precisamos crer, e o crer vai além do acreditar. O crer vai além do intelecto, vai além de um entendimento intelectual, de algo que eu só sei. Saber não adianta, eu preciso crer no meu espírito. E Deus então nos dá condições, Jesus, né, através da sua morte, com agora o Espírito Santo que vem morar dentro de mim e de você, ele nos dá condições de crer nessa ressurreição, inclusive no último dia. Então é isso que nós precisamos. Acreditar no evangelho completo, não pela metade. Nós precisamos crer principalmente na ressurreição no último dia. Crer que isso vai acontecer, é uma verdade, ainda que eu morra. Então, por que os primeiros cristãos no primeiro século, eles não temiam a morte física? Porque essa crença, essa credulidade era muito forte dentro deles. Jesus ressuscitou, eu também vou ressuscitar. É fato, é claro como eu estou vendo vocês aqui agora, é fato que todos nós, se cremos, vamos ressuscitar. Então a morte física era para esses cristãos do primeiro século e deve ser para nós algo muito raso. Sabe assim, morrer fisicamente é algo muito simples, humanamente falando, porque o que mais nos importa é continuar crendo, é permanecer fiel até o fim, porque nós vamos ressuscitar na volta de Cristo. Então, finito está, é o que nós precisamos acreditar. Vamos voltar aqui para o texto. Então, Paulo está dizendo, começa o texto falando que se eles estiverem acreditando nessa pregação errada que está surgindo dentro do corpo de Cristo, de que não há ressurreição dos mortos, então a vida deles em Deus é inútil. Por que vocês estão pregando então a Cristo se vocês não creem no evangelho completo? Então tem alguma coisa errada. Você está dentro da igreja, mas não crê em tudo que a palavra de Deus diz, tem alguma coisa errada. A palavra de Deus é clara quando diz sobre a ressurreição dos mortos. Os mortos ressuscitarão na volta de Cristo. E aí Paulo vai dar um pouquinho dessa receita do que vai acontecer, né? Ele diz assim, versículo 19, eu quero falar com vocês a partir daí. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Deus me chamou muita atenção nesse versículo de novo quando eu estava lendo esse texto esses dias, porque, gente, quantos cristãos, principalmente evangélicos,
creem tanto em Jesus para uma vida de abundância nessa terra? Quantos acreditam, né? Ah, não, eu sirvo a Deus porque eu sei que Deus vai me dar o melhor dessa terra. Eu sirvo a Deus porque eu tenho comido o melhor dessa terra. Eu creio em Deus porque Deus tem me prosperado em tudo que eu faço nessa terra. Então, a credulidade dessas pessoas está muito mais firmada em Cristo para esta vida, para o que elas têm recebido nesta vida, e que a palavra de Deus diz que esta vida que nós estamos vivendo aqui é uma vida totalmente corrompida. O pecado ainda reina, Satanás ainda é o governante dessa terra, ainda está sob o domínio dele. Então, qual deveria ser a nossa real expectativa? É disso que Paulo está falando. Se é somente para esta vida, se é aqui que você quer viver uma vida de crente abundante, você está sendo o mais digno de compaixão. Você não entendeu o evangelho ainda. Por quê? Porque o evangelho não fala desta vida, mas o evangelho fala principalmente da vida eterna. Porque é essa vida que nós queremos viver, não essa vida com Satanás reinando sobre a terra, mas uma vida onde o próprio Cristo e o próprio Deus vai estabelecer o seu trono no nosso meio. Ele vai governar e nós viveremos com ele. Então por isso que a gente canta Maranata, porque o que a gente quer é justamente viver com Cristo, reinar com Cristo, ter a vida eterna com o Senhor. E aqueles que acham que isso ainda é história da carochinha, infelizmente estão vivendo um evangelho de prosperidade coaching, de prosperidade financeira aqui nessa terra, de abundância nesse mundo que nós estamos vivendo, porque acham que servir a Deus tem a ver com me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, e isso quer dizer então que Jesus me ama e por isso que ele está me dando tudo que eu preciso, tudo que eu quero. Esse é o evangelho que muitas pessoas estão vivendo dentro da igreja. Por isso que elas acreditam muitas vezes que não é bem assim que vai acontecer no último dia. Não, mas será que esse negócio de Jesus voltar, será que esse negócio de apocalipse, será que esse negócio de anticristo, gente, eu acho que isso aí é invenção desses crentes aí. Tem crente dentro da igreja que acredita nisso, gente, nessa falsa pregação, e acha que é só viver bem aqui nessa terra. Então Paulo está exortando a igreja de Corinto a prestar atenção nesse falso ensino que está entrando dentro da igreja, e se é isso que eles estão então tendo a expectativa, se é somente para esta vida que temos esperança, você tem esperança só de comprar sua casa? Você tem esperança só de ter um carro melhor? Você tem esperança só de ter uma família mais unida? Ou você tem esperança só de fazer o que você quer fazer nessa terra? Tá muito limitado, né? Tá muito limitado. Então, nós somos os mais dignos de compaixão. Ainda talvez nós nem tivemos um verdadeiro encontro com Jesus, se é nisso que nós temos pensado. Versículo 20. Mas de fato, aí ele dá o checkmate. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias entre aqueles que dormiram. Então, o primeiro a ressuscitar para a vida eterna foi Cristo. Por que ele diz que ele é as primícias dos que dormem, em algumas traduções, ou entre aqueles que dormiram? Porque algumas pessoas podem dizer assim, talvez essa pergunta não veio aí na tua cabeça agora, mas você pode se perguntar, ou alguém pode perguntar para você. Mas outras pessoas, antes de Jesus, também já ressuscitaram. Por exemplo, Lázaro, Jesus não ressuscitou Lázaro, morto já de 4 dias, no próprio ministério de Jesus? Sim, Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro no 4º dia, assim como tantos outros já ressuscitaram desde o início de Gênesis até aqui, esse momento de Paulo, até a ressurreição de Jesus. Muitas pessoas tinham ressuscitado dos mortos, ok? Mas essas pessoas que haviam ressuscitado, elas não ressuscitaram com o corpo transformado. Elas ressuscitaram com o mesmo corpo mortal que elas tinham antes. Então, todas as pessoas que ressuscitaram até a ressurreição de Jesus
E mesmo hoje em dia, se você vai lá e ora por um defunto, por alguém que já morreu, e essa pessoa ressuscitar, Deus está ressuscitando essa pessoa ainda com o corpo mortal, ainda com o corpo corruptível, ainda com o corpo de morte. Essa pessoa, em algum outro momento, vai voltar a morrer, ok? Então, a ressurreição que a gente muitas vezes acredita nesse momento aqui da Bíblia é essa ressurreição, que alguém ressuscita dos mortos, vive mais 10, 20, 30, 50 anos e volta a morrer. Então, Lázaro voltou a morrer depois de alguns anos, não sei quantos, a Bíblia não fala, mas ele morreu. E tantos outros que ressuscitaram morreram novamente, estão sepultados. Mas Cristo, ele foi o primeiro, a primícia, ele foi o princípio dessa ressurreição para a vida eterna. Então Jesus, ele já tem um corpo transformado, glorificado, igualzinho o que nós vamos ter quando nós ressuscitarmos com ele também na volta de Cristo. Então essa é a diferença da ressurreição dos mortos, que deve ser a nossa esperança, essa ressurreição para a vida eterna, termos corpos transformados, glorificados, para termos vida eterna com Deus. O que significa esse corpo glorificado? Nem é o contexto aqui exatamente, mas só vou falar. Tem a ver com essa questão da imortalidade, ou da vida eterna, ou dessa vida de Deus fluindo dentro de nós naturalmente. O início de Adão e Eva. Adão e Eva, antes do pecado, eles tinham exatamente esse corpo que Jesus tem hoje e que nós vamos ter quando Jesus voltar e formos transformados. O mesmo corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado, que eles eram eternos, eles eram imortais, porque não havia morte na terra ainda, é o mesmo corpo que nós vamos ter quando Jesus voltar e nós formos transformados no abrir e fechar dos olhos. A gente vai ver isso também. Então é esse corpo glorificado, esse corpo sem pecado, esse corpo que não vai morrer mais, que vai viver agora eternamente com o Senhor na vida eterna. Então é desse corpo que está falando. Versículo 22. Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Então eu só preciso agora crer em Jesus para herdar também agora a vida. Eu não herdei de Adão a morte sem precisar escolher, porque ele pecou, mas agora também Jesus, porque ele fez o sacrifício por mim, ele morreu a minha morte, ele tomou a cruz no meu lugar, eu também posso crer da mesma forma, sem precisar pagar preço. E isso está falando de salvação, gente, não estou falando de santificação, está falando de salvação. Eu também só preciso crer, e eu também serei vivificado da mesma forma que Cristo ressuscitou. Eu também vou ser vivificado pelo sacrifício de Jesus. Versículo 23. Mas cada um por sua vez. Aí ele fala como é que vai ser, né? Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, em que momento que nós vamos ter o nosso corpo igualzinho de Jesus? Tá falando aqui, ó. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, então ele já ressuscitou, ele foi o primeiro. E agora, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, em que momento eu e você vamos ter os nossos corpos transformados para a vida eterna, como Cristo tem? Que momento nós vamos ressuscitar dos mortos? Ou sermos transformados no abrir e fechar dos olhos? Quando Cristo vier. 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Aí ele fala aqui essa questão de sujeição, que até ele coloca como se fosse um trocadilho aqui, né? Tudo está sujeito a Jesus, tudo está debaixo dos pés de Jesus. Deus sujeitou, entregou, né? Deu autoridade para Jesus sobre tudo, mas Jesus sabe que existe alguém sobre ele, que é o próprio Pai, que é o próprio Deus. Deus está acima de tudo, inclusive
acima de Cristo, acima de Jesus. E Jesus sabe disso. Então Paulo está dizendo assim, ainda que Jesus, ele diz e a palavra afirma que ele tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus sabe que o Pai está acima dele. Entendimento de hierarquia, entendimento de autoridade espiritual. Paulo está enfatizando que até Cristo sabe muito bem qual é o seu lugar de governante dessa terra, de filho de Deus. Nós precisamos ter esse entendimento também. Um pouquinho acima, ele está falando a respeito dessa questão do tempo do fim, né? Ele está falando do versículo 24 até o versículo 26. Ele fala que Jesus vai precisar vir, vai ter o reino milenar, que nós já estudamos lá em escatologia. Se você não lembra, volta lá, tem uma aula só falando sobre o reino milenar. Jesus vai reinar os 1000 anos nessa terra, desfazendo realmente, vencendo todos os inimigos de Deus, até que termine esse reino, e o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, no desfecho final, né, do reino milenar, é justamente o momento de soltar o diabo novamente. Quem lembra lá da aula, depois dos 1000 anos, Satanás é solto, ele ainda tenta enganar alguns, e aí nesse momento o Senhor vai e termina de destruí-lo, e então ele é lançado no lago de fogo e enxofre, que é o chamado inferno que a gente fala, e aí sim é exterminado a morte junto com ele. O julgamento final vai acontecer. Então todos serão julgados, vivos e mortos, né? Porque todos vão ter que comparecer diante do trono de Deus para para ser julgado mesmo, né? E aí nós teremos o término do maior inimigo de Deus, que é a morte. Aí acaba, porque aqueles que foram salvos e vão estar então com seus corpos também transformados, e aqueles que não foram realmente salvos, que não tiveram as suas vidas transformadas, não creram em Deus, serão então mortos e aí então também lançados no lago de fogo e enxofre. Acabou, não existe mais morte, não haverá mais a morte sobre a terra. Todos reinaremos, todos estaremos com Deus, vivendo essa vida eterna, como se Adão e Eva não tivessem então morrido através do pecado, né? Não tivesse entrado a morte no mundo, ok? Vamos continuar, que o tema aqui não é escatologia, né? Tô só passando uma pincelada aqui. Versículo 29. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar. Olha o que ele fala, gente. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Então Paulo está falando assim, se vocês querem ficar arrumando desculpa para pecar, fiquem à vontade, mas acho que está na hora de vocês amadurecerem, né? De vocês crescerem e começar a buscar esse conhecimento de Deus, para que vocês parem de pecar, para que vocês vivam uma vida de real santidade, para que o Senhor comece a usar vocês como deveriam, para parar de falar coisas que não estão na palavra. Como assim não tem ressurreição dos mortos? Como assim os mortos não ressuscitam? Vocês estão acreditando em quê? Né? Paulo está corrigindo a igreja de Corinto, e isso serve para toda a igreja hoje quando a gente lê essa carta. Vou fechar, gente, a gente já vai para o versículo 35, falta só 3. Vou fechar, vocês já correm aqui para a gente voltar e terminar esse texto, quem sabe conseguir terminar até o capítulo 16. Voltem rapidinho.
Muito bolo aí, Cíntia? É, Eita Deus! tô trabalhando. Ô Glória! Ô Glória! Então tá bom, só fecha o áudio aí, amor, que a gente tá com o áudio aberto e aí eu fico ouvindo você fazendo docinho aí. Fecha aí o áudio. Aí, joia! Vamos lá, gente, então, versículo 35, continuando aí. Aí nós vamos até o final agora, do capítulo 15. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. Peraí, gente. Versículo 35, vou reler aqui. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o esplendor dos corpos é o dos corpos terrestres. Perdão, gente, 40. Meu óculos está difícil aqui. Há corpos, versículo 40. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro o das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Que texto maravilhoso, né? Paulo termina aqui para nós. Mas vamos lá então continuar aqui para a gente entender. Eu já falei boa parte do que Paulo também escreveu aqui, porque eu estudei o texto todo, então a gente acaba falando no meio o que deveria falar nesse momento. Mas vamos lá, eu vou voltar para o versículo 35 e a gente vai destrinchar aqui. Mas alguém pode perguntar, ele começa a falar do versículo 35 até o versículo praticamente 40, 41, a respeito dessa pergunta que algumas pessoas podem dizer e que eu já falei. Como é que é ressuscitar dos mortos? Como vai ser, né, esse corpo transformado? Como vai ser esse corpo ressurreto? Como é ressuscitar dos mortos? Como vai ser a vida eterna? Que corpo que nós vamos ter? E Paulo está explicando para nós a respeito de princípios que Deus mesmo criou. Deus criou o homem para nascer também, assim como toda a humanidade, como todo ser vivo, através de uma semente. Olha que tremendo isso, gente. Todo ser vivo, seja ele planta, seja ele animal, seja ele ser humano, todos nascem de uma semente, ok? Então, todo ser humano nasce também de uma semente. Então, homem e mulher, né, se unem numa só carne e dessa junção vem um bebê, nasce um bebê através do ato sexual, de uma semente, né, de um espermatozoide que vai lá e entra em contato com o óvulo e dali gera uma vida. Quando esse espermatozoide entra em contato com o óvulo, já tem um corpo humano formado ali? Não, né? Uma semente é plantada ali naquele útero daquela mãe, daquela mulher, e a partir daquele momento, quando aquele espermatozoide praticamente morre dentro daquele óvulo daquela mulher, dá uma explosão de vida ali, né? E a gente nem imagina como é essa explosão biológica que Deus faz, e daquela sementinha vai se gerando, germinando, crescendo, e quando dá lá os 9 meses, aquele bebê nasce perfeito, com um corpo natural, ok? Maravilhoso, e aquele corpo vai continuar crescendo durante muitos anos até se tornar um ser humano adulto, um ser humano totalmente completo. Então, ele começa explicando sobre algo muito natural, e aí ele fala sobre as plantas também, a mesma coisa. Quando a gente quer semear uma árvore de laranja, uma laranjeira, você não planta uma árvore já pronta, você vai lá e joga uma semente de laranjeira, e essa semente na terra, ela morre, a palavra fala, né? Essa parte biológica acontece dentro da terra, e daquilo então germina uma planta, uma árvore, que vai crescendo, e no tempo de adulto ela dá frutos, e aí você vai lá e colhe a laranja. E esse ciclo, ele continua, assim como na humanidade. Então Paulo começou, como sempre ele faz, mostrando para nós o lado natural da vida, para que nós possamos entender, inclusive, o lado espiritual. Você quer entender o lado espiritual? Olha para a parte natural, o que Deus criou, a forma como Deus criou leis naturais, leis biológicas, todo tipo de lei humana, natural, né, da biologia, da química, da física. Foi o próprio Senhor que criou essas leis, esses princípios. E é a partir desses princípios que Deus nos ensina sobre a parte espiritual. Como é que nós nascemos de novo, gente? Como é o novo nascimento? Alguém conseguiria me explicar como é que acontece o novo nascimento? Será que alguém lembra da aula sobre o novo nascimento lá atrás da escola de fundamento? Alguém consegue resumir para mim? Não vou perder tempo aqui. Alguém quer falar como é o novo nascimento? Como é que acontece? Baseado nisso que a gente está falando? É no batismo, não é? O novo nascimento. Não, mas como isso acontece no reino espiritual? Como é que eu sei que eu nasci de novo? O que acontece biologicamente, mas espiritualmente? Para que eu diga, eu nasci de novo e existe um bebê espiritual agora lá dentro de mim que precisa também amadurecer para se tornar um homem espiritual.
Sim, é ele que vai ser o agente principal para fazer esse corpo crescer. Mas como é que acontece o novo nascimento? Né? Então eu vou resumir aqui para a gente não perder tempo. Se vocês olharem a aula que eu dei lá sobre novo nascimento, depois quem tiver curiosidade vai lá, que não dá para eu falar tudo. E assim, é extensa a aula e a gente precisa então entender alguns fundamentos. Mas alguém lembra de um versículo que eu li que fala que é em João, que fala, não vou lembrar agora de cor, mas em João fala que uma semente é plantada dentro de nós quando nós nascemos de novo. E essa semente é o que vai fazer justamente o Espírito Santo agora trabalhar na nossa vida e nós vamos então crescer, ser gerados em Deus, né? E essa palavra semente, talvez alguns lembrem agora dessa que eu vou falar, dessa aula da época. É assustador você imaginar que essa palavra semente, lá que está lá em João, que fala sobre esse novo nascimento, é justamente esperma. Então é a própria semente de Deus que é plantada no nosso espírito quando nós recebemos a palavra e nascemos de novo. Então qual é a semente que agora vai germinar dentro de nós? Primeiro homem, ele está falando que o primeiro é o homem natural, não é isso que ele fala? Primeiro foi Adão, um homem que se tornou um ser vivente. Agora, a partir de Cristo, é o homem espiritual que nasce. Olha que tremendo isso, gente. Paulo está explicando aqui para nós. Agora, a partir de Cristo, é um homem espiritual que nasce. Através do novo nascimento, há uma semente que é lançada dentro do nosso espírito, que o Espírito Santo vai cuidar, nos ajudar a amadurecer, mas agora é um homem espiritual que vai ser, então, amadurecido até a volta de Cristo, para que nós, então, nos tornemos plenos na imagem de Deus. Então, por isso que na volta de Cristo, nós vamos então ser transformados. Qual vai ser a principal imagem a partir da ressurreição dos mortos? A imagem de Cristo. Não mais a imagem simplesmente de um homem natural, mas agora aquele ser completo, igualzinho a Adão antes do pecado, é o que nós vamos ser. Então ele está dizendo assim, gente, assim como nós temos um corpo natural, nós temos também um corpo espiritual que está sendo formado, que está sendo forjado, que está então em fase de crescimento. E é isso que a gente precisa entender. Então, Paulo está respondendo uma pergunta a respeito: que corpo nós vamos ter na ressurreição dos mortos? É isso que ele está dizendo. Como é que nós vamos ressuscitar dos mortos? Nós vamos ressuscitar exatamente com o nosso corpo natural, mas com a imagem e semelhança e esse homem espiritual dentro de nós, vamos dizer assim, com essa parte, a imagem e semelhança de Deus, como o homem foi criado, totalmente lúcido, totalmente vivo. E então nós seremos plenos novamente, como Adão e Eva eram antes do pecado. Entenderam o que Paulo está dizendo aqui para nós de forma simples, mas de forma muito profunda? Paulo está dizendo assim, cada corpo é semeado uma semente. Deus também lançou uma semente no momento em que nós nascemos de novo, dentro de nós. Quem tiver dúvida desse versículo, gente, eu te aconselho ir lá no, acho que é a 3ª ou 4ª aula da Escola de Fundamentos. Assiste lá, essa aula é maravilhosa sobre o novo nascimento. E quem não quiser assistir a aula, pode me chamar no privado, que eu dou só o versículo de João, onde fala dessa questão da semente, e eu dou ali o significado no grego, que é esperma. Fala que Deus coloca o esperma dele dentro de nós. Então, é a vida de Deus que nasce dentro de nós, é gerado dentro de nós, para que nosso homem espiritual, então, nasça, cresça e amadureça para a volta de Jesus. É isso que acontece espiritualmente conosco, ok? Então, quando ele fala dos tipos de corpos aqui, ele só está ensinando sobre essa questão dos vários tipos de corpos naturais e espirituais. Ele fala da diferença dos celestes e dos terrestres, né? Existem diferenças até de formas das estrelas, né? Isso fala também de hierarquia espiritual, anjos, arcanjos, querubins. Existe toda
uma vasta, né, maneira de criação de Deus. Ele criou cada ser com o seu próprio corpo, seja ele celeste, seja ele terrestre, cada um tem a sua forma que Deus determinou que a pessoa tivesse, ou que aquele ser tivesse, ok? Vamos para o versículo 42. Aí ele diz assim, ó: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Ele está falando como é que nós vamos ressuscitar, né? É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Então, tudo que era corruptível, tudo aquilo que não tinha imortalidade, a partir da ressurreição dos mortos, passa a ser totalmente imortal. Vai ser vivo eternamente com Deus, assim como Deus desejou desde o início. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. Deus fez ele um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Cristo é esse espírito, letra minúscula, vivificante. É esse espírito vivo dentro de nós que vai nos dar condição de termos um homem espiritual sendo formado dentro de nós. É essa semente de Deus que faz esse homem espiritual ser gerado, crescido e amadurecido, como eu já falei. 46. Não foi o espiritual que veio primeiro. Foi o espiritual que veio primeiro? Não. Deus formou primeiro Adão, corpo, né? Um ser com o nosso corpo aqui físico. E depois ele então deu vida para Adão. Mas ele está dizendo, o primeiro homem era pó da terra. Então ele nasceu da terra, Deus formou ele da terra. O segundo homem não é da terra, o segundo homem é do céu. Então o que Deus está falando, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que o primeiro homem, Deus forma desse pó da terra, faz esse corpo físico que todos nós temos hoje. Mas o segundo homem, ele não vem da terra, ele vem do céu. Então o que vai acontecer agora? Existe um equilíbrio, né? Entre o homem físico, o homem da terra, mas agora ele também volta a ter a imagem de Deus. Ele volta a ter o seu espírito vivificado dentro dele. Isso tem a ver novamente com o início de todas as coisas. Adão, ele tinha a tricotomia, né? Espírito, alma e corpo perfeitos antes do pecado. Por isso havia um Éden, por isso havia um jardim, por isso havia a total comunhão com Deus, por isso que Deus vinha e falava com Adão todos os dias. Existia o pleno reino de Deus na terra. Então, esse era o início de toda a criação e esse é o desejo de Deus para o fim de todas as coisas. Novamente, o homem totalmente pleno, totalmente restaurado, espírito, alma e corpo perfeitos para viver eternamente com ele. Então, o início volta a estar novamente no final recriado através de Cristo Jesus. 48. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Então, todo mundo parece com Adão fisicamente, ok? Com o homem da terra. Os que são dos céus ao homem celestial. Você é do céu ou você é só da terra? Nós somos do céu, porque nós nascemos de novo, nós nascemos de Cristo. Então existe uma semente celestial dentro de nós que precisa fazer esse homem espiritual crescer, ok? Então existe uma responsabilidade agora de nós de fazer essa semente frutificar, espiritualmente falando, né? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Ele está falando que você vai ter, meu irmão. Não é algo que pode ser. Ele está falando, não, você vai ter exatamente a imagem de Cristo, ressurreto, com um corpo eterno, para viver eternamente com Deus. Nada que é corruptível vai herdar o incorruptível, ok? Nós precisamos ter esse homem espiritual formado em nós. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus,
nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Ele está dizendo que um homem natural, sem ter nascido de novo, só com esse corpo natural que nós temos aqui, não vai poder herdar o reino de Deus, não vai poder viver eternamente com Deus, mas precisa ter o homem espiritual, vivificando o nosso espírito, porque aí sim, nessa junção do homem pleno, é que nós vamos ter comunhão novamente com Deus na eternidade. 51. Eis que eu digo um mistério. Olha Paulo contando para nós um segredo. Agora não é mais segredo, graças a Deus, mas ele escreve isso com uma convicção de que ele está então trazendo um rema para a humanidade, trazendo um rema para a igreja. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Olha aqui para mim. Sabe por que Paulo está dizendo que está contando um mistério? Porque Paulo, ele já estava tendo entendimento sobre a volta de Cristo, sobre esse tempo do fim, sobre essa eternidade com Deus. O livro de Apocalipse não havia sido escrito ainda, gente. João não tinha escrito Apocalipse ainda. João não tinha tido a revelação do Apocalipse e não tinha escrito o livro de Apocalipse ainda. Isso que Paulo está falando aqui para nós sobre a ressurreição dos mortos, sobre a volta de Cristo, sobre esse corpo incorruptível que nós vamos ter, sobre essa questão da última trombeta, ele está tendo porque ele tinha já o Espírito Santo trazendo revelação do Antigo Testamento, do que Deus já apontava para esses últimos dias. Lendo Daniel, provavelmente, Paulo teve muito entendimento do que ele estava vivendo naquele momento. Por isso eles acreditavam que Jesus estava às portas. Porque quando acontece essa grande perseguição do Império Romano, ali naquela época, por volta do ano 70, com Nero, né, e a destruição de Jerusalém, eles criam piamente que Jesus estava voltando, que era a volta de Cristo, essa destruição de Jerusalém. Então, a pregação desses homens era baseado de que a última trombeta ia tocar e eles iam ser arrebatados com Cristo e eles iam ser transformados e iam ter vida eterna com Deus. A restauração aconteceria naquele século. Essa era a expectativa da maioria desses homens de Deus que estavam vivendo nessa época, por tamanha perseguição da igreja na terra, por tamanho poder de Deus se manifestando na terra nesse tempo. Eles tinham como sinais claros a volta de Cristo nesse momento. Por isso que Paulo está dizendo que ele está contando um mistério. João não tinha escrito Apocalipse ainda nesse momento, gente. Havia um mistério sendo revelado nessa carta para a igreja de Corinto através da vida de Paulo. Ele está dizendo para os irmãos como é que vai ser a volta de Cristo, como seriam os corpos transformados. Paulo está dando para nós aqui tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer nos últimos dias. Versículo 54. O 53, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista do incorruptível. Gente, o versículo de vocês fala revista, de se revestir. Como que está o versículo de vocês? O 53. Vai, se revista, é isso? E aí, gente, mais alguém? Tá diferente aí? Como que tá aí, É revista também? Versículo 53. Não, o meu está escrito, pois este corpo mortal precisa se vestir com o que é mortal. Tá. O meu tá igual. Ele precisa se vestir, é isso? Tá. Então, o revestir ou vestir, eu gosto do revestir, mas o vestir também dá o mesmo entendimento, lógico, por isso que a tradução foi feita assim. Gente, pensa assim, ó. Você está vestido com uma roupa, que é uma roupa até legal, você tá bonito, né? Ok? Mas para você entrar numa festa de gala,
você vai precisar passar numa sala ali antes de entrar nessa festa, para que alguém te dê um vestido, te dê uma roupa específica para aquela festa. Porque senão você não vai estar igual aos outros participantes da festa, você vai estar destoando ali se você for com um traje muito comum. Então isso é se revestir, ou melhor dizendo, eu estou com uma roupa, mas agora esfriou e eu vou revestir-me com algo mais quente. Então eu já estou vestido com uma roupa, mas agora eu vou e me visto ou me revisto com alguma outra roupa para aquecer o frio que está fazendo. É isso que vai acontecer com a ressurreição dos mortos. Há um corpo corruptível que vai precisar se revestir com um incorruptível, ou seja, com esse homem interior totalmente vivificado. Então nós seremos revestidos da glória de Deus, ok? A plenitude da glória de Deus vai vir sobre a nossa vida na ressurreição dos mortos. Por isso nós vamos ser igualzinho a Adão e Eva antes do pecado. Então, o corpo corruptível, ele vai ressuscitar, ok? Fisicamente falando, nós seremos do jeitinho que nós somos, ok? Só que vai haver um revestimento. Oi? Na Bíblia da Bíblia está escrito transformado. Transformados. O revestido está sendo transformado? Entendi. Entende? Então, assim, esse corpo que agora é totalmente corruptível, ele vai ter uma nova roupa, uma nova capa, uma nova vestimenta. Por isso que é revestir com o incorruptível. Por isso que ele fala aqui no 53, ó. 53. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Então a mesma roupa, a mesma cobertura que Adão tinha no Éden é a mesma roupa que nós vamos ter na ressurreição dos mortos sobre esse corpo mortal. Curiosidade ou vamos deixar um ponto de interrogação aqui só para nós pensarmos agora nesse momento. Gente, por que será que no momento que Adão pecou, ele simplesmente consegue ver que ele estava... O que Adão percebe no momento que ele peca? Ele estava nu. Nu. Por que será que ele ficou nu de uma hora para outra? Porque ele perdeu o revestimento. A roupa que cobria ele espiritualmente. Eu falo disso num videozinho bem bobinho que eu gravei logo no início do meu canal, que eu lembro que isso veio muito claro o que é a questão do medo. Quem já viu esse videozinho, eu falo sobre essa questão. O medo nada mais é do que quando a gente perde essa capa da presença de Deus em nós. Porque Adão, até o momento do pecado, nunca tinha sentido medo. E a palavra medo na Bíblia aparece pela primeira vez justamente no momento que Adão peca, ele ouve a voz de Deus e sente medo. Então, o que faz o ser humano ter medo da vida? O medo que eu quero dizer, a falta de fé, né? A falta de confiança. Não o medo natural, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de barata, não esse. O medo da vida, o medo da circunstância, o medo da morte, o medo do amanhã, é justamente essa falta da cobertura de Deus, desse revestimento que só pode vir de Deus. Então, por causa do pecado, nós perdemos essa roupa espiritual que Adão e Eva tinham. E por isso que quando eles pecaram, eles se viram nu e eles tentaram se vestir. Porque é o pecado que traz a falta de revestimento. E o que vai acontecer então na ressurreição dos mortos? Nós vamos receber de novo o quê? Roupinha igual Adão e Eva. Então vai haver um revestimento igualzinho Adão e Eva tinha no início. Isso que vai acontecer conosco. Versículo, vamos terminar aqui pelo menos o capítulo 15. Aí ele começa no versículo 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá
a palavra que está escrito. O que vai acabar aqui nesse momento, gente? Ó, que não existia antes do pecado lá de Adão. Eu fiz a comparação exata, até pra gente entender aqui. O que não existia antes do pecado em Adão e Eva? Não existia mais ainda a morte. O homem era imortal. Então a morte não existia antes do pecado. Com o pecado, a morte entra no mundo. O homem passa a ser mortal. Não tem o revestimento da imortalidade. Aí Paulo explica então para nós o que vai se cumprir. A morte foi destruída pela vitória. Qual vitória? De que nós agora estamos novamente transformados à imagem e semelhança de Deus. Com o quê? Com essa roupa, com o revestimento agora espiritual que está sobre a nossa vida. Nós somos transformados novamente à imagem e semelhança de Deus na volta de Cristo, a ressurreição dos mortos. Aí ele diz que a morte então foi destruída, por isso que é o último inimigo, ok? O último inimigo a ser vencido é a morte, porque no momento em que ninguém mais for mortal, que não existir mais nenhum homem no pecado, então a morte foi vencida. Aí olha o que ele diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está a sua vitória? Se você vai ser vencido pela vida através de Cristo. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Quem sabe me dizer o que é um aguilhão, sem ler no Google? Quem aqui na aula de hoje sabe dizer para mim o que significa um aguilhão? O que é um aguilhão? Quem sabe dizer? A gente fala tanto esse versículo, mas às vezes a gente não sabe o que isso quer dizer. Ô, Pro, não é aquela... Parece uma foice, alguma coisa assim. Naquele filme do Pânico, acho que é isso. Parece uma foice grande. Se eu não tô errado, é isso. E o que essa foice grande faz, então? Nesse caso... Tá, então você foi perto, Ju. Você pensou bem, mas, né, acho que faltou aí um pouquinho de talvez ter ouvido falar. O aguilhão, gente, nada mais é do que muito parecido com uma foice, mas não tem a ponta de foice. Ele tem uma ponta de lança. Se você colocar depois lá no Google, coloca lá, aguilhão. Como era usado essa ferramenta? Essa ferramenta geralmente era mais usada para animais no trabalho forçado. Então, quando eu queria forçar um boi, forçar um animal a trabalhar para ele avançar, né, andar, fazer o trabalho ali que ele tinha que fazer, eu cutuco, né, aquele animal com essa lança. Ele tem uma ponta que ferrua, né, uma ponta que machuca aquele animal, e então aquele animal faz o trabalho que ele tem que fazer por causa daquela ponta. Então pensa você sendo cutucado pelo pecado, né? Então o diabo ele fica o tempo inteiro te cutucando com um aguilhão para você pecar. É isso que ele quer fazer. Ele quer, por isso que Paulo está dizendo assim: onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte, que é o pecado, na verdade, ele fica o tempo inteiro com uma lança assim na mão, ó, cutucando você. Pra quê? Pra você pecar. Agulha. Fica ali, ó, o tempo todo te cutucando. Pra quê? Pra você ir e pecar. Por quê? Porque se você pecar, você vai continuar indo pro inferno. Mas se você, então, decidir que mesmo sendo ferroado por esse aguilhão, você permanecer fiel, ou você começar a agir diferente para que esse aguilhão não tenha mais força sobre você, automaticamente você para de pecar. E aí você não peca mais. E aí o aguilhão, né, a morte, perdeu a força sobre a tua vida. Ela não tem mais força. O aguilhão já não te ferrua mais, ou não tem mais a mesma força. E aí Paulo vai dizer, vou terminar, gente, já, ó, 56. O aguilhão da morte é o pecado. Ele explica, ó, o aguilhão da morte para nos levar para o inferno é o pecado. Então a morte, pensa aí a morte, por isso que eu falei que a Ju pensou certinho naquela morte lá dos filmes, né? Que vem com aquela foice para matar, assim. É uma figura muito boa para se pensar. Mas o aguilhão não é a foice, ele é reto, ele tem uma ponta de como se fosse um ferrão mesmo. E aí ele fica ali cutucando
para você pecar, para você continuar no pecado, para você ser incitado a pecar. Então, todo tempo que nós vamos e cometemos um pecado, a morte está nos alfinetando com o aguilhão e nós então estamos sendo compelidos a pecar. Nós estamos sendo forçados ali nesse trabalho do diabo de nos levar para o pecado. Ele força através desse aguilhão, dessa força que tem o aguilhão. Ele diz no 56, né? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Gente, eu vou tentar explicar bem rápido aqui. Se não der tempo ou se vocês não entenderem, a gente volta só nesse versículo. Vamos pensar numa lei natural só para a gente entender. Olha só, antes dessa lei, por exemplo, de trânsito ser criada a respeito do uso do celular, quando não existia essa lei de que se você falasse no celular, você ia ser multado, se as pessoas andassem com o celular no ouvido falando, não havia nenhum tipo de lei que punisse, que trouxesse multa, né? Então não havia nada que denunciasse alguém que estivesse dirigindo falando no celular. Agora, no momento em que a lei de trânsito foi criada, de que se você falar no celular existe uma multa de trânsito que você vai tomar, você vai ter que pagar por um valor e mais pontos na sua CNH, vocês concordam comigo que a força, que aquilo agora que você faz, que é falar no celular, existe uma força muito maior de erro naquilo que você está fazendo? Porque falar no celular dirigindo já era um erro, certo? Tipo assim, como é que você faz duas coisas ao mesmo tempo? Mas sem a lei não existe força naquilo, ok? Tem gente que nem prestava atenção nesse detalhe. Agora, a partir do momento que a lei é escrita, aquilo passa a ter força. Olha o que Paulo está dizendo, vamos ver se a gente entende. O aguilhão da morte é o pecado, ok? Então ele fica ali o tempo todo querendo. E a força do pecado, a gente só conhece o pecado, gente, porque a lei de Deus denuncia o pecado, ok? Então a lei sendo escrita por Deus de que aquilo é pecado é o que faz com que a lei crie força, o pecado crie força, seja mais forte, aquilo realmente seja denunciado. Então a força do pecado é a lei. O que faz você ser punido pelo pecado é a lei. A lei traz força, a lei traz punição. Então, Deus só deixou a lei escrita para que a gente justamente percebesse o pecado que nós estamos cometendo. Porque se a lei não existisse, você não percebe que você está pecando. E aí existe uma falta de sensibilidade ao pecado. Mas a força do pecado, o que dá força para você saber que aquilo é pecado, é a própria lei. Então a lei, ela é o que nos corrige, é o que nos guarda para que a gente não peque. E aí o aguilhão vai perdendo cada dia mais força, ou não, né? Ou ele vai criando mais força para fazer o homem pecar. Terminando só a leitura, ele só dá um conselho, né? 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Esse trabalho aqui, gente, não é esse trabalho da obra de Deus que a gente imagina no sentido de trabalhar na igreja. O trabalho que está se falando aqui é o quanto eu me esforço naturalmente por viver uma vida debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus. Tudo que nós fazemos nessa terra não deixa de ser um trabalho. Quando você serve a sua família, você está trabalhando em prol da sua família. Quando você serve os seus filhos, você está trabalhando em prol dos seus filhos em casa. Quando você trabalha no teu trabalho lá na tua empresa, você está servindo o teu patrão. Então tudo é um trabalho. O nosso trabalho no Senhor, honrando a Deus, fazendo as coisas corretamente, servindo as pessoas que nós estamos em comunidade, todo esse trabalho no Senhor, fazendo como se fosse para o próprio Deus, nunca será em vão, nunca. Então tudo que nós formos fazer,
façamos como ao Senhor, a palavra de Deus diz. Então, vai, mulher, cozinhar em casa, fazer uma janta gostosa para o marido, o teu trabalho no Senhor nunca será em vão. Mamães, vai cuidar dos filhos desde pequenininho. Mulheres, o seu trabalho nunca será em vão no Senhor, porque é o próprio Deus quem está te colocando esses trabalhos, essas incumbências, enquanto você está aqui nessa terra. Tudo é do Senhor. Lembra? A gente tem falado muito sobre isso. Tudo é do Senhor. Amém, queridos? Alguém quer orar aí para a gente terminar? Pode abrir o microfone e orar para a gente terminar. Semana que vem a gente finaliza capítulo 16 e em nome de Jesus nós já entramos no 2 Coríntios capítulo 1. Quer orar, pastor, para a gente terminar? Ou quer que eu ore? Vamos orar aqui. Vamos orar. Pai do Senhor, irmãos. Amém.